Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será de história, tá? Então, corre aí, pega os seus livros de história para darmos início à nossa aula de hoje, tá? Enquanto você está pegando o seu livro, eu vou estar compartilhando o nosso slide da nossa aula de hoje. Fiquem atentos. Na nossa aula de hoje, de história, na data do dia 29/4, nós vamos estar falando sobre cultura africana. Lembra que nas nossas aulas passadas nós estávamos referindo, né, a toda a história indígena, né, a cultura, as tradições. Agora nós vamos falar da cultura africana. Como era essa cultura, né? Então vamos lá. Esse assunto vocês vão ter acesso das páginas 88 e 89. Então, vamos lá. Os negros africanos, né, foram trazidos para o Brasil para serem a mão de obra escrava na lavoura de cana-de-açúcar. Então, o que foi que ocorreu? Os negros, né, os africanos, eles vieram, né, ao Brasil, mas para fazer o quê? Trabalhar, né? E eles vieram trabalhar onde? Nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Então, eles vieram para esse serviço. Os africanos, né? Eles tinham domínio da caça e de muita técnica, né? No seu cozimento. A caça, na verdade, era um motivo de orgulho. Então, quando era assim, digamos assim, para eles caçarem, né? Então, para eles era um motivo de muito orgulho, né? De muito prazer. Era algo que eles gostavam muito. Para o caçador africano, e por causa disso, muitos animais faziam parte da culinária africana. Vamos ver agora que animais eram esses que faziam parte da culinária africana. Era o elefante, o hipopótamo, a girafa, o javali, o búfalo, o bode, o carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães selvagens, né? E etc. Né? Então, todos esses animais faziam parte da culinária africana. Chilidiane quer dizer que eles se alimentavam desses animais? Sim, eles se alimentavam desses animais. Das técnicas, né, de cocção conhecida e aplicadas pelos africanos, né, faziam parte de assar, grelhar, defumar e conservar. Olha como era que eles faziam com os assados, né? Os assados eram sempre feitos na brasa, assim como os grelhados. Já os defumados eram feitos de diferente maneira. A conservação das carnes eram realizadas utilizando-se o sal, né? Então eles faziam todo esse processo na sua culinária. Eles utilizavam a manteiga apenas para passá-la no corpo. Olha que incrível, né? A forma da qual eles, né, utilizavam esses alimentos. E o azeite? Somente para remédios ou cosméticos para o cabelo. Então, hoje a gente pode ver assim que eles têm assim uma cultura totalmente diferente, né? Então era isso que eles faziam. A manteiga passava-se no corpo. O azeite era somente para remédio, cosméticos, para o cabelo. Alguns ingredientes típicos da culinária africana eram o arroz, o inhame, frutas, especialmente a banana e o coco, café, quiabo, gengibre, jiló, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê.
Os africanos, eles não gostavam de galinha. Não, tia Ligiane, não. Eles não gostavam de galinha. E o ovo era tido como remédio. Olha aí que incrível, né? Eles não gostavam, né, de comer a galinha e os ovos, eles utilizavam-se como remédio. Quando os africanos chegaram ao Brasil, nas condições de escravo, eles viviam nas senzalas, né? Eles eram escravizados, né? Como logo no início a gente retratou sobre isso, né? Eles vieram para a mão de obra nas lavouras. E aí eles viviam, né, como escravos. E os seus lares eram as senzalas. A gente até já conhece um pouco da história, né, da escravidão. Em algumas senzalas havia fogões, né? Então, como tinha, eles mesmos preparavam seus próprios alimentos, né? Eles cultivavam, recebiam dos senhores de engenho, né? Eles recebiam as alimentações, mas quem preparava eram eles mesmos, né? A alimentação na senzala era composta de feijão, farinhas de mandioca e sobras de carnes ou de animais, né? Quando podia caçar, né? Ou eles recebiam dos senhores, né? Então essa era a forma da qual eles se alimentavam, né? Até porque eles estavam nas condições de escravos. Eles não eram livres, né, para poder ir à procura do seu próprio alimento. Vamos lá. Era muito comum também, né, fazerem pirões, papas, né, de farinhas. Foi daí que se originou também o cuscuz, né, que na África era feito como semolina, trigo ou sorgo. Só que os africanos, né, eles conheceram o milho e passaram a utilizar na preparação desse prato. Vamos lá. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Aqui, a gente vai falar um pouco sobre a influência africana na culinária brasileira, né? Que isso trouxe de origem, né, aos nossos alimentos de hoje. Hoje nós conhecemos certos tipos de alimento, né, por conta do quê? Da culinária africana. Também como a gente tem algumas que é semelhante à culinária indígena. Vamos lá. A comida, né, que está em nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil é composta de muitas contribuições dos povos africanos e dos seus descendentes. A preparação dos alimentos durante o período colonial e mesmo que tempos mais recentes esteve nas mãos das mulheres africanas e de suas filhas. Então vamos lá. Os pratos típicos, né, dos africanos, eles foram recriados no Brasil, que deram origem da moqueca, da feijoada, né? E a feijoada, exatamente, aquela feijoadazinha no domingo, que é uma delícia, né? Se originou aí da cultura da culinária africana. O mocotó, o acarajé, galinha da Angola e assim vários outros alimentos. Comer para os africanos era um momento de alegria, e muita diversão, que vinham constantemente acompanhado da música e da dança. Vou aqui mostrar para vocês alguns desses pratos, né, que veio de origem da culinária africana. Vamos lá, ó. Nós temos aqui o acarajé, né, muito típico. Nós temos o caruru, né? O que é o caruru? É uma comida, né, que ela é feita à base de quiabo cortado, fervido e temperado com camarão seco, azeite de dendê, cebola e pimenta. Temos o nosso famoso vatapá, né? Aquela delícia de vatapá. Quem não conhece, né?
o vatapá. Agora, nós vamos para o nosso próximo assunto, que também está relacionado com a cultura africana. Só que a gente vai falar um pouco sobre a música e a dança africana, tá? Esses pontos nós vamos ver na página 93 até a página 95. Então, vamos lá, né? Situa-se nessa página, coloque aí nessa página para a gente poder dar início a esse novo assunto. Na sociedade africana, a música e a dança, né, fazem parte dos rituais sociais e religiosos de sua vida, como nascimento, morte, plantio, colheita, e estão relacionados ao som dos tambores, mas além deles, são usados diversos instrumentos. Então, vamos lá. Aqui na imagem, estou mostrando para vocês alguns desses instrumentos, tá? Muitos instrumentos fazem parte da herança musical africana, né? Que é o xequerê, o gongue, a cuíca, berimbau, a gogós, e entre outros, né? Estava também diretamente ligado a que dança? A capoeira, né? A capoeira é uma das danças mais conhecidas, né? E vem de origem africana. Tal associação aconteceu, né, recentemente no Brasil. Os instrumentos chegaram ao Brasil, mas desaparecem com o devido tempo, né? Por quê? Porque a condição de escravidão, como a marimba e o pluviarco, né? E também, né, a rabeca de uma corda só. Esses serão alguns instrumentos, né, utilizados, né, na música africana, né? Então, hoje, né, nós conhecemos esses instrumentos e sabemos através dessa cultura. A música africana no Brasil era muito conhecida como batuque, que significa dança aos sons dos tambores. Depois, toda a diversidade rítmica afrodescendente passou a ser chamada de samba. Atualmente, os ritmos são conhecidos pela forma como são chamados, localmente e por suas características específicas, como o candomblé baiano, o xangô e maracatu. Também temos o tambor de mina maranhense, samba carioca, gongado mineiro, capoeira e entre outros. Da musicalidade africana herdada, fazem parte zoadas, crenças, lamentos, enfim, há uma relação muito próxima à literatura e à expressão dos sentimentos. Vamos lá. As formas expressivas e manifestações, né, vivenciam os indivíduos de grupos, de coletividades e danças, fundamentalmente, né, correlações com festas, ciclos, festivais agrários. Então, vamos lá. A dança africana, né, ela é um meio, né, deles expressar as suas felicidades, como foi bem dito, né? Eles gostavam de dançar, cantar, e tudo, né, era motivo, sim, né, de uma comemoração. Dançar perante um altar, dançar para comemorar um casamento, ou mesmo em um ritual fúnebre, significa expressar identidade, revelar sistemas e relações que incluem o poder, lazer, estática e além do conhecimento sobre o corpo. Vamos lá, nós temos aqui algumas danças, né?
E essas danças, elas são conhecidas porque são, né, descendentes de africanos. Nós temos a banda de Congo, que é essa daí, tá? Que está na página 94, onde mostra alguns instrumentos utilizados nessa dança, né? É um conjunto musical formado por alguns instrumentos, também relacionado ao formato do corpo humano, cuja cabeça é entalhada, além dos tambores principais, denominados de congos, cuicas, pandeiros e chocalhos, e assim por diante. Nós temos o maculelê. Vamos ver o que significa isso. O que é isso? O maculelê é uma modalidade coreográfica, né, de bastão. E os primeiros bastões foram os pedaços de cana-de-açúcar. Olha aí. Pois o maculelê é uma de regiões açucareiras, né? E também é uma dança bastante chamativa, porque é uma dança, né, que luta-se, integra e outras modalidades de coreografias. Nós temos o coco, que são rodas de origem africana denominadas, né, como coco, que podem ter nascido em Alagoas. E também temos o cambinda, né, que são grupos exclusivamente masculinos e organizados com os seguintes personagens: rei, rainha, mestre, porta-bandeira e diretor do cordão, né? Então, essas são algumas danças, né, que vieram aí de origem africana. Agora nós vamos para a nossa hora da atividade. Vamos lá, crianças? Vamos lá. Vou estar explicando a atividade de vocês. Peço que vocês tenham bastante atenção, tá? Muito importante. Primeiramente, eu vou pedir para que vocês coloquem na página 90, onde nós vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Primeira questão da página 90. Escolha as palavras do quadro para preencher corretamente os espaços. Vocês vão completar esses espaços usando essas palavras que estão no quadro. Escreva exemplos de como se manteve a culinária africana. Copie e pesquise, né, no seu caderno uma receita brasileira originada dos escravos. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão lá no Google, pesquisa uma receita que vem de origem africana. Quarta questão, baseado no que foi estudado, responda. De qual alimento os africanos eles não gostavam? Essa é fácil de se responder. Quais eram os pratos que os africanos faziam à base de milho? Cite o nome de 5. Como era utilizado o ovo? Como era que eles utilizavam o ovo? Quem preparava os alimentos durante o período colonial e em tempos mais recentes? Quinta questão. Vimos que os negros africanos eram trazidos para o Brasil para servir como escravos. Hoje podemos observá-los trabalhando recentemente no salário pelo seu trabalho. Observe as imagens e responda. A. O que você acha, né, o que você observa de semelhança e diferença entre essas duas imagens, né? Você vai observar essas duas imagens que estão na quinta questão e você vai colocar qual é a semelhança que tem entre elas. Na sexta questão, vocês vão responder a cruzadinha. Tem várias perguntinhas e através dessas perguntinhas vocês vão colocar a resposta na cruzadinha, tá? Vamos lá, página 96. Primeira questão. Escolha um ritmo africano que foi estudado nesse capítulo, né? Escreva as suas características e faça uma ilustração. Segunda, complete as lacunas a seguir de maneira que as afirmativas se tornem verdadeiras. Para completar, é somente ler o texto, tá? Porque no texto tem as respostas. Página 97. Lê o texto abaixo
Depois, faça um comentário sobre os outros ritmos africanos. Você vai ler o comentário e vai, né, escrever um pouco sobre os ritmos africanos. Quarta questão, veja a imagem a seguir e escreva as suas observações sobre as expressões de música e dança na África e no Brasil. O que é que você vai escrever? Você vai observar as duas imagens, vai fazer um comentário, né, sobre essas duas imagens. Quinta questão, você vai procurar no caça-palavras, né, as palavras relacionadas ao que estudamos e depois vocês vão criar uma frase com elas. Sexta questão, vocês vão pesquisar em livros ou internet a letra de uma música de niná que faça parte da herança africana e depois vocês vão copiar aí nesse espaço, tá? É fácil, é só ir lá no Google e colocar assim, uma música de niná da herança africana, tá? E aí você escolhe uma delas e escreve aqui no espaço abaixo, tá? Então, turminha, essa foi a nossa atividade de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!